Bora lá. Então, a gente tem aqui exercício 12, né? Esse exercício obtém a equação geral da reta, que seja paralela a essa reta aqui, e que passe pelo ponto P. Veja bem, para você encontrar a equação de uma reta, você precisa sempre de duas informações, né? Então, ou dois pontos, como a gente já viu nos exercícios anteriores. Se você tiver dois pontos, faz lá o determinante igual a zero, que é a condição de alinhamento dos pontos, e você vai encontrar a equação geral. Se você quiser a reduzida, isola o y, né? É um jeito. Outro jeito é, você precisa de um ponto e o coeficiente angular, que é o que esse exercício deu. Ele deu um ponto, essa reta que a gente quer encontrar a equação, eu vou chamar ela de reta S. E a reta que o exercício deu, eu vou chamar ela de reta R, para variar, tá? Então, reta R. E aí, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Eu não tenho o coeficiente angular, eu só tenho a reta R. Eu preciso do coeficiente angular da reta S. Mas o exercício disse que as duas retas são paralelas, então a reta R é paralela à reta S. O que significa que a gente acabou de ver aí no exercício 11, e se você não assistiu o vídeo, por favor, volte e assista o vídeo anterior. Quando duas retas são paralelas, os seus coeficientes angulares são iguais, né? O coeficiente angular da reta R é igual ao da reta S. Eu preciso dessa informação. Então, eu preciso do coeficiente angular da reta R, né? Para isso, eu tenho que reduzir essa reta. Então, vou pegar a reta R aqui, né? E reduzir ela. Só copiar ela aqui, tá? Essa é a reta R que o exercício deu. Então, a gente vai isolar o Y. Escrever ela na forma reduzida. Passando tudo para cá, passo 2 dividindo aqui, ó. Passo 2 dividindo, só que aqui eu já vou fazer direto. Quando você passar o 2 dividindo o 4, vai dar 2. Pronto. Encontramos, então, né, a equação reduzida da reta R, e a gente tem aqui o coeficiente angular desta reta. O coeficiente angular da reta R vale menos 3 sobre 2. E a gente disse lá no exercício anterior, no começo do exercício, que os dois são iguais. Para que eu encontre a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Eu já tenho o coeficiente angular da reta S, porque é igualzinho o da reta R. As duas retas são paralelas. Então, quando eu tenho o coeficiente angular e um ponto, a melhor maneira de escrever a equação da reta é fazer a reduzida. Porque a equação reduzida, a fórmula dela é assim, ó, né? É mx mais n, né? O m eu já tenho, que é o coeficiente angular. Vou trocar. Menos 3 sobre 2. E o n eu não tenho, mas a partir do momento que eu encontrar o n, eu tenho aí a minha equação reduzida, né? Que é só substituir o m e o n. Para encontrar o n de navio, a gente precisa do ponto. E aí a gente vai usar aqui a última informação desse exercício, que é o ponto P. O ponto P tem coordenadas 2 e menos 3. 2 no x e menos 3 no y, que é exatamente o que eu preciso aqui para encontrar o n. Eu preciso substituir esse x e substituir esse y. Eu uso o ponto para fazer isso, porque esse ponto pertence à reta S. Pertencer significa satisfazer aquela equação. Ele faz parte da equação, né? Então, eu posso trocar ele na equação tranquilamente. Vai ficar menos 3 no y, menos 3 sobre 2, vezes 2 no x, né? E aí, eu só tenho que achar o n agora, né? O exercício, a apostila foi bem tranquila nesse aspecto aí, ó, para a gente encontrar o valor do n, ó. Dá para a gente simplificar aqui e, né, vai dar zero, né? Vai ficar menos 3, né? Esse 3, se ele passa para cá, ele fica mais 3, então nosso n dá zero. Sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Eu consigo aí encontrar a equação da reta S, né? Ela fica y igual a 3 menos 3 sobre 2x mais zero. Então, não preciso colocar. Essa é a equação reduzida. O exercício, não, ele pediu a equação geral.
Para encontrar a equação geral, né, é só uma forma de escrever. Então, tudo isso tem que passar para o lado de lá. Né? Então, fica assim, ó. Vou passar ele para lá positivo, né? Eu vou colar ele aqui, o x e o 3 aqui, né? Ele passou para o lado de lá, então ele passou positivo. O y já estava lá, e aqui desse lado fica zero. Essa seria a equação geral. Só que existe uma dica aqui nesse exercício. Sempre que você está fazendo a equação geral, sempre, sem exceção, você precisa escrever, né? É um jeito padrão de escrever, né? Os vestibulares, Enem e tal, todo mundo escreve a equação geral de reta sem fração. Então a gente precisa tirar essa fração daí. Para tirar essa fração, a gente multiplica por 2 desse lado, por 2 desse lado, né? E aí quando a gente faz essa primeira distributiva aqui, né? 2 vezes 3 dá 6. Só que esse 2 continua embaixo. Então, 6 dividido por 2 volta no 3. Então, continua 3x. E 2 vezes y dá 2y. E 0 vezes 2 dá 0. Pronto. Agora sim, a equação geral. Sem fração. Isso é muito importante. É essa a resposta do exercício, né? Ele quer a equação geral da reta S. Né? Aí. Te vejo no exercício 13, né? O exercício 13, ele é um pouco maior, né? Quer dizer, eu acho que de todos os exercícios que tem nessa apostila de retas, ele é o maior aí. É o maior exercício que tem de reta aí. Então, bora para o exercício 13 aí. Prepara, né? Porque ele é grande.